Boa noite. Então, a gente tinha caído, né? Vamos ver se agora vai dar certo. Então, hoje a nossa live vai ser com a Maríndia, tá? Que é uma médica veterinária, uma baiana que mora aqui em Porto Alegre há um ano. Ela está ainda, né, em processo de recuperação, porque ela passou por um transplante bilateral pulmonar, ou seja, dos 2 pulmões. E a gente agora está reestabelecendo uma segunda tentativa de live para ver se a gente consegue bater um papo aí, eu e a Maríndia. Vamos ver aqui. Agora eu acho que vai dar. Agora, direitinho. A internet às vezes dá um BO, né? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho, aham. Então era o fone. Tudo bom? Então, Maríndia, eu tava dizendo aqui, né, uma médica veterinária, então, baiana, vive aqui em Porto Alegre já há um ano. Isso. Eu sou baiana, eu sou natural lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, região oeste da Bahia, um pouco distante do mar, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Acham que eu tô pertinho da praia, eu tô bem distante da praia. É mais perto eu ir pro Goiás do que ir pra praia, né? E eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, não conhecia Porto Alegre, estou aqui faz 1 ano e 2 meses agora. Eu vim especificamente para o transplante, né? E eu sou médica veterinária, me formei em 2013, atuei. E no momento eu estou sem atuar na profissão, sem clinicar, por conta do processo de saúde, né, do tratamento. E eu queria te perguntar, Sheila, se você está me ouvindo bem por causa da posição aqui do meu telefone. Dá para me ouvir bem? Perfeitamente. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E é isso, assim, eu sou médica veterinária, sou natural de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, minha cidade maravilhosa, que me ajudou muito para eu estar aqui hoje. Graças a Deus, as pessoas da minha cidade são extremamente solidárias e graças a ele, a toda a campanha que foi feita, uma movimentação muito grande dos comerciantes, dos amigos, de todo mundo, dos familiares, eu pude vir para cá, né? E eu estou muito feliz em conhecer Porto Alegre, em fazer o tratamento aqui. A equipe daqui é maravilhosa, sabe? É uma A equipe referência, da né, Santa Maríndia? Casa é uma referência. Olha, eu já tinha ouvido falar muito da Santa Casa, né, do serviço da Santa Casa no Brasil, e poder conhecer, poder estar aqui é realmente um presente, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm essa oportunidade, né, de ter um tratamento com tanta qualidade. Tá sempre meu braço direito, para onde eu vou, ela vai comigo, né? Eu falo que ela é uma amiga mãe, Sim, sim. porque tá sempre me acompanhando e isso, a participação da família faz muita diferença, faz total diferença pro paciente no tratamento, né? Bom, Maríndia, isso que tu falou, assim, é muito importante, né, a respeito dessa rede de apoio que tu tens, da tua família, da tua mãe, da tua cidade que se uniu, né, para te ajudar nesse processo. E que bom, né, que isso só mostra que a união, né, faz a força sempre e que nós, seres humanos, precisamos sim, né, uns dos outros em todos os momentos. Nós somos seres que devemos nos sociabilizar, né? A gente não vive sozinhos. E esse é um exemplo, assim, nossa, muito legal mesmo, que tu que sentiu na pele tudo isso, né? Eu estava dizendo até que a gente poderia falar em termos técnicos, em números, conversar com médicos, com pessoas que estudaram para falar sobre doação de órgãos, né? Mas nada melhor do que a gente poder trocar essa ideia com uma pessoa que viveu isso, né? Uma pessoa que
que sentiu tudo isso realmente na sua vida, né? Porque é muito, muito diferente uma pessoa que está em lista, né, para transplante, tem um tipo de visão, uma pessoa que trabalha nesse ramo, né, tem um essa sua vivência que eu gostaria de saber, poder trocar essa informação comigo, porque isso é só você que viveu, e o olhar que a Marinda tem com relação a isso é genuíno, é só você que tem. Então eu queria te perguntar, como é que tudo assim começou? Como é que você soube que você tinha uma patologia e que deveria fazer um transplante? Como é que Então, eu assim, essa parte ela foi bem complicada, né? Graças a Deus que a minha família sempre é muito otimista, né? A minha irmã, ela sempre vê o lado bom das coisas, o lado positivo. A gente pode estar com o maior problema da vida, ela sempre tenta ver o lado positivo, tirar uma lição, e ela acabou passando isso para a família inteira, né? Eu sempre, desde criancinha, desde bebê, e o meu irmão também, nós somos em 3 filhos, né? Eu, a minha irmã mais velha e o meu irmão do meio, eu sou a caçula. E desde pequeno, tanto eu como o meu irmão, a gente apresentava sintomas, né, de chiado no peito, secreção, febre, e eu, em especial, sempre fui mais agudo, né, mais intenso esses sintomas. Então eu internava, tinha que estar sempre indo ao pediatra, e a gente morava lá no interior, na Bahia. Quando os meus pais se mudaram para lá, eles são gaúchos, mas quando eles se mudaram para lá, a cidade era muito pequena e não tinha hospital, não tinha nada lá ainda. E não era nem cidade, né, mãe? E aí a gente tinha que ir para a cidade vizinha, para Barreiras. E a minha mãe, né, sempre fazendo milagre, ela levava eu para Barreiras, fazia consulta, fazia exame, fazia consulta, fazia exame e nunca descobriu o que que era. E assim foi até os meus 13 anos de idade, mais ou menos, sem o diagnóstico, né? E também a gente nunca foi encaminhado para um pneumologista. Os meus pais não tinham estudo, né? Então não foi dito para eles assim: olha, mãezinha, existe um serviço que se chama pneumologia. Você precisa levar seus filhos num pneumo. E aí, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu tive uma piora muito grave e a gente foi consultar com uma médica que solicitou o exame. Graças a essa médica, a gente conseguiu fechar o diagnóstico de fibrose cística e aí foi dado início ao tratamento. Então, o tratamento foi dado início tardio, tanto para mim como para o meu irmão. Eu tinha 14 anos, então 14 anos sem o tratamento correto, e o meu irmão já tinha 18 anos, né? 18 anos sem o tratamento correto. E a fibrose cística, antigamente, não se vivia tanto tempo como hoje em dia, porque antes não tinha no Brasil os medicamentos que tem hoje, né? E também não tinha a parte médica, o acompanhamento médico, como se tem hoje em dia, né? E a partir dos meus 14 anos, ali, demorou um pouco, por causa da burocracia, a gente sabe que essa parte no Brasil ainda é um pouco lenta. Eu só tive acesso aos remédios quando eu tinha 15 anos de idade, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a tratar em Salvador, então tinha que uma vez no mês ou a cada 3 meses, eu pegava o ônibus na minha cidade, 5 horas da tarde, viajava 12 horas até chegar em Salvador, aí chegava lá na rodoviária, a gente tomava café lá, nem tomava banho, né, porque tinha que ir pro hospital, tinha que estar lá 7, 8 horas da manhã, no hospital, e a gente não tinha assim condição para ficar dormindo em hotel ou ficar perdendo o trabalho, a gente precisava se manter, né? Então ia, claro. pernoitava na estrada, né, no ônibus, chegava lá, tomava café, ia pro hospital, pegava a medicação, fazia os exames. Quando era 4 horas da tarde, a gente pegava outro ônibus para voltar de novo para Luiz Eduardo, mais 12 horas de viagem. E para mim, assim, para o meu irmão, que a gente tem essa doença, é muito difícil porque ficar naquela posição do ônibus machuca o pulmão. Tem a questão da sujeira, a gente precisava fazer a fisioterapia. Então a gente já ficava debilitado na viagem, né? Mas a gente não desistiu. A gente ficou nesse processo aí, eu fiquei nesse processo por 15 anos, indo para Salvador. Tá um pouquinho. O meu irmão também tem fibrose cística.
O meu irmão também tem, também tem. Agora, ele tem os sintomas mais leves que eu. Ele, por exemplo, não fica internado, ele não tem a bactéria Pseudomonas no pulmão. Já eu, sim, todo ano interno, né? E tenho Pseudomonas também. Eu falo assim, eu tenho eu interno porque eu ainda não me acostumei, não me desliguei, Claro. que eu fui transplantada, né? Porque faz 2 meses que eu fui transplantada, então eu ainda não me adaptei com as palavras. Deixa eu mandar Ô, um beijo Maríndia, aqui pra minha tia. Um beijo, tia Alice, para os meus amigos. Aqui, ó, tem um monte de gente que foi sim, transplantado. O Cassiano, um monte de gente. O Cássio, que está acompanhando a que legal. Luciana. Boa Aham. noite. Ô, Maríndia, olha só, e tu na tua condição de adolescente, né? A gente sabe que o adolescente é bem difícil, né? Lidar com certas questões que a vida propõe, né? Ainda mais nessa questão assim de saúde. Como é que tu lidava com isso? Tu tinha a real dimensão do que era ser portadora de drogas ilícitas? Tudo isso foi sempre muito claro para ti? Como é que foi isso na tua visão de adolescente? Eu demorei um pouco para amadurecer isso, para aceitar, porque o diagnóstico veio tardio também, né? Então eu ficava assim, quando eu era mais jovem, aquela adolescência ali, os 12, 13 anos, que a gente é meio rebelde, eu ficava me questionando por que que eu tinha tanta secreção no pulmão e tal. E aí depois do diagnóstico, aí sim eu começo a trabalhar esse processo de aceitação, né? Porque o jovem, isso não é só eu percebo em todos os jovens, por isso que eu abordo bastante isso nas redes sociais também, porque quando a gente é jovem a gente tem vergonha de tudo, né? A gente fala, ai, não vou tossir porque as pessoas vão ver eu tossindo. Ou, por exemplo, eu, na hora de uma prova, o meu peito estava chiando e eu ficava às vezes até sem respirar, paradinha para não fazer o barulho do chiado no pulmão. Uhum. Isso ali quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Depois, quando eu tive uma internação e todos os amiguinhos ficaram sabendo, eles fizeram um café da manhã lindo para mim. Eu cheguei do hospital, eles me receberam maravilhosamente bem, isso no terceiro ano, né, do segundo grau. E a partir disso, isso é um divisor de águas na minha vida. A partir disso eu vi que eu não precisava ter vergonha, que não era minha culpa ter a doença. Eu não escolhi ter Claro. a doença. E a partir dali eu perdi a vergonha, né? E comecei a falar sobre o assunto, comecei a compartilhar com os amigos, comecei a mostrar na internet. Na época era o Orkut, né? Mostrava fotos, eu no hospital, para os amigos até do colégio, da faculdade, quando eu não ia na aula, para eles saberem que eu não estava faltando a aula, que eu estava no hospital, né? Então, a Claro. partir disso, tudo ficou mais suave. Quando você aceita o problema que você tem e você quer trabalhar com ele para se ajudar e ajudar outras pessoas, fica muito mais leve. Por isso que eu falo assim, a gente não tem que ter vergonha de ter uma doença, porque a gente não escolhe isso. Claro. Faz parte do processo, faz parte da vida. E se a vida propõe isso, tem que lutar, né, Maríndia? Tem que lutar, Exatamente. lutar. É, Quanta palavra problema. Falar questão. Problemas são questões que esquecem. E aí, é, Maríndia, quando é que veio então a notícia assim que você ia precisar fazer? aí eu tive que entrar na faculdade e eu sempre li muito sobre a minha doença, sempre busquei informação, né? Sempre li muito. Aí quando que eu precisei entrar para o transplante? Foi quando eu já estava na faculdade, isso ali em 2009, eu já comecei a ter um declínio da minha respiração, que infelizmente, o esperado da doença, né? Ela é progressiva. E aí, eu comecei a fazer o acompanhamento, sempre de olho. Quando foi em 2017, não, em 2013, eu recebi a primeira orientação para poder partir para o transplante. Mas ali os médicos conseguiram reverter o meu quadro, conseguiram estabilizar para me manter por mais um tempo. Então essa possibilidade foi cancelada no ano de 2013. Então ali eu já começo a ficar mais atenta, né? Quando é em 2017, eu consultei aqui em Porto Alegre com o Dr. José Camargo, maravilhoso, nossa, ele me ajudou e me ajuda muito ainda.
E aí ele falou, ó, você tem que ficar de olho, você está com 43% de capacidade pulmonar, daqui a um tempo você precisa retornar. E eu voltei para a Bahia nesse processo e me descuidei, assim, no sentido de não acompanhar os exames, né? Quando eu fui Nisso ver os você exames... já Como? fazia uso de oxigênio? Não, não fazia uso. Eu comecei a fazer o uso de oxigênio, assim, eu fazia uso, assim, em alguns momentos, em algumas crises, eu usava oxigênio em casa. Mas o uso permanente mesmo, 24 horas, é a partir de 2020 que eu começo a usar, né, que é no ano passado, que é quando eu descobri que eu estava com 27% de capacidade pulmonar. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, porque eu não estava conseguindo ganhar peso. Tava assim, eu sou veterinária e eu gosto muito de atender o cliente, de clinicar, de fazer cirurgia, e eu perdi esse prazer, assim. Eu atendia, mas eu não atendia com alegria mais. E eu achava que é porque eu tinha perdido o gosto na cirurgia, ou porque eu tinha perdido o gosto na profissão. E não era, era cansaço do corpo. Porque não tem como você sentir prazer em caminhar, prazer em falar, se você cansa toda hora, né? É a mesma Sim, coisa que eu, que uso óculos, operar sem óculos. Eu não vou conseguir fazer a tarefa, né? claro. Então, quando eu descobri que eu estava com 27%, que foi em dezembro de 2019, eu já comecei a pesquisar, a trabalhar isso para em 2020 eu iniciar o processo para entrar na fila. E eu ia entrar na fila em São Paulo. Mas aí eu conheci a Clarice daqui de Porto Alegre, que estava em fila. E aí, conversando com ela, Clarice Melo Maia, ela me falou várias informações aqui de Porto Alegre, que era muito bom, que o pessoal aqui era muito receptivo, e também a questão do custo de vida, né? Eu coloquei tudo no papel e vi que para mim ia ser muito melhor aqui no Rio Grande do Sul, e a família dos meus pais é daqui do Sul, né? Então isso também facilitou bastante. E aqui no Sul, só abordando, né? Eu acho muito importante falar isso. Tem uma associação que é a Mocors, que a coordenadora é a Beth, e outras pessoas, como a Rochelle, né, que era sua amiga, a Clarice, as pessoas aqui são muito receptivas. E Sim. o pessoal da associação, da Mocors, me abraçou, assim, de uma forma que eu sou muito grata, eles me orientando, porque você chega numa cidade nova, você fica perdido, né? Claro. Tanto de farmácia, onde que pega remédio, onde que consulta, onde que, né? Então eu falo assim, Demanda. quando vai entrar para a fila, procura uma associação na sua cidade, porque lá onde você está indo, com certeza tem uma associação e eles vão te orientar, te dizer onde que pega as coisas, por onde que vai. Isso facilita muito. E aí, Marinde, então, nesse processo, aí tu veio morar em Porto Alegre assim que tu recebeste a notícia que tu deverias fazer o transplante. Então, tu estavas com 23%, é isso? De Eu estava com capacidade? 27%. Aí, por telefone, por vídeo, eu consultei com a equipe aqui da Santa Casa, a doutora Aham. Letícia. Mandei os exames para ela e ela falou: olha, e o doutor Dalcin também, Paulo Dalcin, do Hospital de Clínicas, falaram: olha, você tem que vir o quanto antes para cá, né? E o médico de São Paulo tinha dito que se eu continuasse daquele jeito, eu não teria nem 5 anos de vida, né? E eu ainda vinha Uhum. piorar, né? Depois, nesse último ano agora, eu tive aí 3 internações extremamente longas, né? Eu E acompanhei. eu tava só piorando, sabe? Então, o transplante veio assim na medida de Deus, na hora certa mesmo. Em algum momento tu sentiste medo? Eu não senti eu não senti medo de morrer. Eu senti medo de sofrer, né? O medo Uhum. de sofrer, Claro. porque isso vai, né, de cada pessoa, de cada questão religiosa, da doutrina, da Claro. educação familiar, de tudo isso. Eu acredito assim que o medo, eu sempre pedi para Deus assim, olha, eu coloco nas suas mãos. Se for para eu viver, que seja com saúde, e se for para eu ir, né, que eu descanse, porque eu acho que ninguém merece sofrer, né? Ninguém Claro. merece ficar numa vida de sofrimento, de angústia, sem saber.
como que vai ser amanhã, ou no meu caso, saber como é amanhã. Amanhã seria pior, sempre seria pior, porque a doença é progressiva, né? E eu, por ter pseudomonas, por estar numa situação mais grave, eu só estava piorando. Cada internação eu voltava assim, né? Mais fraquinha, então a tendência era piorar, né? E aí eu sempre coloquei muito na mão de Deus e fazia as minhas tarefas em casa, né? Não teve um dia assim que eu falava, ai, não, eu desisto, eu não quero mais fazer físio. Não, eu podia às vezes estar um pouquinho cansado, um pouquinho com preguiça, hoje eu vou fazer um pouco menos e amanhã eu compenso, mas eu nunca deixei de fazer a físio, tanto os aparelhinhos de assoprar, como também a parte de atividade física mesmo, né? Uhum. Com garrafinha, tudo que eu posso fazer para economizar, eu faço, né? E aí eu Claro. nem comprei pezinho, eu peguei garrafa PET mesmo. A gente até usou ontem, porque agora eu faço na Santa Casa, atividade física, né? Mas a gente tem as garrafinhas prontas aqui. Tem a garrafinha de água mineral a menor, tem a de 1,5 litro e tem a de 2 litros, né? Que E aí eu legal. faço. Porque é o mesmo peso da academia, né? E Aham. por não ter isso, não quer dizer que não dá para fazer. A gente pode Claro se que adaptar, não. né? Sim. E é isso, assim, eu ficava fazendo as atividades em casa, a equipe do transplante, a Juliessa, da Físio, a Sheila, aqui da Físio, da Santa Casa, sempre orientando, elas são da parte da reabilitação para dar força muscular, porque para ir para o transplante você precisa estar bem, né? Tanto na parte corpórea como na cabeça também, no psicológico. Claro. E elas sempre me orientando, falando que o meu peso estava bom, que eu estava fazendo as atividades direitinho. E aí, quando o transplante chegou, né? Quando ligaram para mim, eu estava numa boa estrutura corpórea para passar pelo transplante. E tudo isso, né, contribuiu de forma positiva para o Em procedimento. Maríndia, o teu transplante, no caso, é bilateral, né? São os dois pulmões. É bilateral, como eu tenho a fibrose cística e é uma alteração da enzima, né? Eu Hum. fabricava mais secreção e eliminava menos do que deveria. Então, o pulmão é igual uma raiz de árvore, né? Aonde era para o oxigênio estar entrando, na verdade estava tudo obstruído com secreção, com sujeira. Então, de uma certa forma, eu me afogava, o portador de fibrose cística, ele meio que se afoga com a própria sujeira, com a própria secreção do pulmão, Claro. porque a gente não consegue puxar o ar para respirar, porque está ocupado aquele espaço, e aí as extremidades, as bordas vão morrendo, faz contaminação bacteriana, e aí vem as internações, né? Por pneumonia, por infecção, enfim. E aí, Maríndia, então, tu vinha fazendo acompanhamento psicológico nesse tempo todo ou não? Sim, eu faço ainda, né? Acompanhamento É muito psicológico, importante, né? é muito importante. E sabe, a gente está em Para todo 2021, mundo, né? Para quem passa todo por procedimento. Todo mundo deve fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu falo, olha, é assim, é maravilhoso. É, E eu vejo assim, a gente está no ano de 2021 e muitas pessoas ainda têm preconceito. Eu falo isso porque eu tinha. E a gente fala assim, sim. ah, eu não meu psicólogo, meu psiquiatra por causa disso, por causa daquilo. E quando eu comecei o tratamento, eu às vezes faço um reflexo de arroto. Eu peço desculpa, é muita medicação, né? E eu acabei, a Sim. medicação, para não dar rejeição, eu acabei de tomar, Aham. e aí fica dando esse reflexo, assim, às vezes. Eu acompanhei a tua internação, assim, eu tô te seguindo já faz um bom tempo. E, e aí, do nada, assim, eu lembro que foi acho que final de setembro que chegou, né, o pulmão, né? E como é que foi esse momento, assim, quando realmente chegou? Assim, tu não ficou muito tempo em lista, né, Marindiana? Eu, é, eu entrei na lista, eu cheguei em Porto Alegre no ano passado, em outubro, no mês do meu aniversário, e entrei na fila em novembro. E aí me chamaram em setembro. Então eu fiquei 11 meses na fila, né? Aqui em Porto Alegre. E eu sei que tem pessoas que esperam muito mais tempo, né? Oi, Cristina, um beijo pra você. Já vou contar um pedacinho da história da Cristina aqui também. E aí eu fiquei 11 meses na fila.
Eu fiquei 11 meses na fila porque tem um exame que a gente faz, o painel, e ele foi favorável para mim, né? Porque eu não sei explicar nas palavras dos médicos. É que assim, ó, tem uma fila, né? E dentro dessa fila, então é medida a compatibilidade, é isso? Aí é feito um Isso, painel de células e aquele pulmão que tem, ser no caso, compatível. disponível de uma família doadora, se for compatível, aquela fila, tipo, pode ser a pessoa que está na posição 10, como pode ser na que está na 20. Então, é uma fila, mas É uma fila são que não várias segue a questões. sequência, né? A sequência é a partir da compatibilidade, né? E Claro. o meu painel deu certinho com esse pulmão, com essa doadora abençoada, sabe? Se eu pudesse, eu queria abraçar ela, abraçar a família dela, porque é muita gratidão mesmo, né? E aí, quando foi dia 27, Dia Nacional de Conscientização de Doação de Órgãos, de madrugada, né? 2h50 da manhã, eu lembro o horário. 2h59 da manhã, para ser mais precisa. A doutora Jaqueline, do Hospital da Santa Casa, que é uma das médicas da equipe de transplante, eles são 4 médicos da equipe de transplante, me liga, né? E quando o telefone tocou, o meu coração já. Eu vi lá o DDD 51, eu falei, ai meu Deus, será que é agora, né? A gente passa dia e noite esperando essa ligação, sabe? Eu fico até emocionada, porque quando às vezes liga, né, um telefone assim da operadora da Claro, eu fico pé da vida, porque a gente fica naquela espera angustiante e às vezes vem um DDD 51 para quem tá na fila. Isso é uma tortura, né? É uma tortura você esperar o telefone tocar. E aí o telefone tocou naquela madrugada, eu atendi e daí a doutora Jaqueline falou: Oi, Maríndia, como que você tá? Eu falei: Olha, eu tô bem, né? Eu tive alta antes de ontem, né? Fazia 2 dias que eu tinha tido alta de uma outra internação. E eu tô super bem, eu falei, tô livre de infecção, né? E tô comendo bem, tô bem alegre, bem motivada. E ela falou assim: ah, então é porque apareceu um pulmão compatível e eu queria ver se você tem disponibilidade para vir pro hospital às 6 horas da manhã. Eu já saltei da cama e falei: claro que eu tenho disponibilidade, né? Fiquei muito feliz, assim, fiquei emocionada, claro, alegre, mas também fiquei calma porque eu já estava assim esperando que isso ia acontecer, que isso ia chegar, né? Eu rezava todos os dias para que viesse um pulmãozinho perfeito para mim, para que Deus colocasse a mão nesse pulmão e que ele viesse perfeitinho para mim, sabe? E aí E naquele veio. dia foi, nossa, veio assim, eu tinha acabado de sair de uma internação e olha as coincidências da vida, né? Eu tava com um pique no braço, que é até a bolinha aqui, ó. Aquele acesso venoso, meio que permanente, né? Fica alguns meses e a médica, a doutora Letícia, falou assim: Você quer tirar ele para ir embora? Pelo conforto, né? Eu falei: Não, eu vou ficar com ele, vai que me chamam para o transplante. Eu falei: Nossa! É. Eu falei: Eu vou ficar com ele e se eu não internar, aí daqui uma semana eu tiro, né? Aí eu peguei e fiquei com o pique e falei com a minha mãe, eu falei, vai que me chamam pro transplante, né? Quando eu cheguei em casa, minha irmã já estava aqui, porque ela fazia, eu já tinha um ano que eu não via minha irmã, né? E ela veio com meu sobrinho, eu tava com muita saudade deles, nossa, muita saudade. E aí foi ótimo, porque eu pude ver eles, aproveitei eles por 3 dias, né? E eu disse assim, mana, já pensou se eles ligassem pro transplante e você tivesse aqui, ia ser tão bom, né? Porque daí você ia poder ajudar a mãe. E aí não deu outra, sabe? Quando foi Como é que pode? 2h59, a doutora Jaque ligou. Aí eu sentei na cama, conversei com a minha mãe. E a minha mãe falou, meu Deus, né? Minha mãe ficou, mãe, né? Ficou super feliz. Aí ela falou assim, você vai ligar pro seu pai, pro seu irmão? Eu falei, não, vou fazer assim, eu vou me acalmar, vou tomar Uhum. banho, porque tem que estar lá às 6 horas da manhã, ainda era 3 horas, né? Vou tomar banho, vou ficar calma e depois eu ligo pra eles. E aí eu fui tomar banho, fui arrumar a minha malinha das coisas, liguei pro meu pai, pro meu irmão e fiz uma oração, né? Sentamos no chão, eu, a minha mãe e a minha irmã, seguramos a mão uma da outra, fizemos uma oração com bastante fé, pedindo para Deus, né, que se fosse para ser meu, que fosse perfeito. E aí a gente foi para o hospital.
Aí chegou lá, né? Quando chega no terceiro andar, tem que se despedir da família. Aí foi aquele chororô, né? A minha irmã chorava sem parar. E a minha mãe ficou mais calma que a minha irmã, por incrível que pareça, né? E a minha irmã chorava muito, muito. Porque é um momento, assim, que você vai entrar para a sala de cirurgia e não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia bem agressiva, bem extensa, né? E naquele momento você não sabe quando você vai sair e como você vai sair. Então é um misto de alegria com também para mim, assim, era um misto de alegria com uma despedida também. Mas É era uma tudo ou despedida, nada. né? Era uma despedida do sofrimento Claro. para entrar para uma vida de alegria, de mudança, de coisa boa, né? Então é uma mistura de sentimento quando você vai para a sala de cirurgia. A minha irmã já tá chorando lá. Um beijo, mano. Ela escreveu, ele chora. Ai, ai, ai. Então é um misto de É, emoção, sabe? Eu não sei nem explicar em palavras o que que é quando você chega no terceiro andar para entrar para o bloco cirúrgico. Eu queria também deixar agradecer aqui a doutora Marcela, que foi uma médica cirurgiã, que quando eu entrei lá, eles falaram assim, ó, abre os braços agora, né? Deitei na maca, e eu abri os braços, estiquei os dois. E aí eles iam começar a pegar a veia e tudo. Quando eu não tinha chorado até então. Quando eu abri os braços assim, aí eu comecei a chorar. Porque ali eu vi que não tinha mais volta, né? Aí eu falei assim, doutora, eu não quero mais. Ela disse assim, Marinde, agora não tem mais jeito. Agora, agora só vai, né? Aí a doutora Marcela segurou a minha mão direita até eu adormecer. Ela segurando a minha mão, a lágrima escorrendo, eles pegando a minha veia no braço esquerdo e ela não soltou a minha mão, sabe? Isso pra mim assim me acalmou muito. E a gente precisa entrar para a sala de cirurgia calmo, né? Então eu falo assim que o médico e todas as pessoas da UTI, dessa equipe, eles têm um cuidado com a gente, uma humanidade que faz toda a diferença no tratamento, sabe? Então eu entrei para a sala de cirurgia um pouco emocionada, mas ela me passou confiança ali. E depois eu fui anestesiada, não vi mais nada, só acordei lá no quarto da UTI, né? para pessoa que E dorme é um piscar de olhos, né, Maríndia? é, Piscou o é, olho, acordou. E aí, quando tu acordou, olha, quando eu acordei, não rolou eu já aquela história ficava assim, assim aqui em casa. estou A minha em mãe que dava risada quando eu planeta? contava pra ela, né? Eu dizia assim, mãe, é, eu falei, um dia eu falei, mãe, eu sonhei que eu tinha sido transplantada e eu acordei com a dor aqui no peito do transplante, né? Uhum. E aí eu falei assim, ó, se eu sonhei, normalmente quando eu sonho as coisas acontecem, né? E eu falei assim, se eu sonhei com isso e eu acordei com a dor é porque eu vou sobreviver ao transplante, né? Aí ela dava Aham. risada, né? Eu falei, vai dar certo. E aí eu mentalizava, a gente tem as palestras, uma coisa que eu acho importante compartilhar. A Santa Casa, eles fazem palestras de tempo em tempo, orientando nós, pacientes que estamos em fila, como a gente deve proceder em cada momento, inclusive quando a gente acorda da sedação, para não ficar nervoso, para não se debater, né? E aí eu deitava à noite às vezes e abria o olho e pensava assim, mentalizava como se eu estivesse no transplante. Olha, agora eu tô acordando, eu vou ficar calma. Aí, como se eu estivesse lá. E aí lá na hora, eu não sei se ajudou ou não, mas quando eu acordei, eu pensei, assim, a primeira coisa que eu pensei, né? Meu Deus, eu tô viva. A primeira coisa Ah, que eu pensei, eu falei, obrigada, meu Deus, eu tô viva. Porque você fica com medo, né, de deixar as pessoas que estão aqui. Porque são várias pessoas envolvidas com você. E às vezes sim. o medo não é pelo teu sofrimento só, mas pelo que as outras pessoas vão passar, né? E aí eu acordei e falei, nossa, meu Deus, obrigada, eu tô viva. Depois, eu senti a dor da cirurgia, que isso é um processo natural de todo processo Uhum. cirúrgico. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Mas aí depois, né, eles vêm, conversam com a gente, dão uns remedinhos pra dor, explicam tudo. Aí dali a pouco você esquece tudo, porque você tá sedado, ainda tá sob efeito da medicação, né? E eles vêm e explicam de novo pra você tudo mais uma vez.
E aí vai, aí, ali no, até o quarto dia, não é muito confortável, quarto, quinto dia, porque você tá com medinho de se mexer, né? Tem os aparelhos, tudo. Depois você vai ficando mais confortável. E outra coisa importante é as pessoas sempre lembrar, quando você tá aí na UTI, que você tá num momento difícil, mentaliza que isso é passageiro, você não vai morar na UTI. A UTI é um tempo só, é um tempinho até você estabelecer e ir para casa com segurança. Porque a É uma UTI é um experiência local que a gente. Eu não temporária. vou romantizar, né? Dizer que é bacana ficar na UTI, mas é um processo e é temporário, né? É temporário, E que vale muito a pena, né, Marinja? Nossa, que vale muito a pena. olha, que assim é visível, assim, sabe? Para gente que segue, assim, que acompanhava a tua história, tuas internações, é incrível, sabe? Como um gesto de doação, né, pode simplesmente virar a chave da vida de uma pessoa e de uma família, porque nessa caminhada o paciente não está sozinho, né, o ser humano não está sozinho, e essa história assim, eu tenho medo, todos nós temos medo e nós não temos vida garantida, né? Até porque para a gente morrer basta a gente estar vivos. E todas essas questões, esses fardos, né, essas aprovações, tudo que aparece para a gente é porque é para a gente que a gente tem que passar. E assim, nossa, eu fico muito assim emocionada de ver a tua vitalidade, a tua pele, a tua beleza, tu tá maravilhosa. Ah, Só entrando ali no teu feed e a gente desce ali, vê parte que tu passou, toda a tua luta, toda a tua fé, a tua confiança e a tua coragem, né, de fazer um transplante como esse, só reforça que tudo realmente vale a pena, né? E assim, tu é um exemplo para todos que estão em lista e que não estão, de que realmente a doação de órgãos é um assunto que deve ser, sim, abordado dentro de casa, que as pessoas devem conversar sobre isso, né? E ter em mente que hoje, né, no Brasil, para ser doador de órgãos, basta a gente conversar, comunicar a família, se comunicar, né? Que a gente autoriza automaticamente isso, né, Maríndia? Mas voltando lá, e aí quando tu saíste da UTI, foste pro quarto? olha, minha irmã tá dizendo aqui, eu me lembro dessas partes vagamente. Ela falou assim que a primeira coisa foi que eu pedi pra mandar uma foto, né, pra minha mãe. E se eu não me engano, eu até acho que eu fiz gracinha, a doutora pediu, a doutora tirou uma foto, acho que foi a doutora Letícia, e eu fiz assim, né? Aí a doutora deu risada porque eu tava meia dopada ainda, né? E eu fiz gracinha porque eu tava muito preocupada, isso eu me lembro bem. Eu tava do início muito preocupada com a minha mãe, né? Tipo assim, porque ela devia estar angustiada, querendo saber como eu estava, né? E uma coisa assim curiosa também é que quando eu acordo, eu achava que eu estava acordando um dia após a cirurgia. E eu fui saber alguns dias atrás que eu fiquei 3 dias desacordada, né? Então eu fiquei 3 dias sedada, né? Entubada, que também é um processo natural, não é nada fora da normalidade do processo. E eu fico pensando o quanto a minha família, os meus amigos sofreram nesses dias, porque depois eu fui pegar o celular e olhar os grupos e minha Nossa Senhora, né? Eles estavam assim com o coração apertado, querendo saber como que eu tava, como que tava a minha situação, quando que ia sair do tubo, quando que eu ia poder falar, quando que eu ia poder sair da UTI, né? Porque quando fala UTI, as pessoas logo pensam que é uma coisa grave, tá vindo a óbito. Não, a UTI é uma unidade de terapia intensiva para aquele momento, né? E eu estava nessa unidade de terapia intensiva para estabelecer, para depois ir para o quarto, né? Para ficar 100% para depois poder ter alta. E aí, quando eu acordei, foi isso, assim, eu lembro que eu agradeci, né? Depois eu reclamei do desconforto, depois eles vieram me explicar tudo, eu já fiquei mais calma e eu pedi para
avisar a minha família, que eu queria muito que avisasse, porque na minha cabecinha eu estava acordando logo em seguida da cirurgia, mas na verdade já tinha se passado 3 dias, né? E, então a minha família já sabia que eu estava viva, né? Mas para mim, eu estava achando que eu estava descobrindo ali agora, né? Eu achava que eles estavam descobrindo junto comigo que eu estava viva, né? Mas eles já sabiam. E aí, eu acho que mandaram essa foto para minha mãe e o meu sentimento ali era que eu queria muito ver a minha mãe, ver a minha família, queria muito ver eles e eles liberaram a visita, né, da minha mãe e da minha irmã por alguns minutinhos ali pude ver elas, mas como é UTI e a gente está em tempo de pandemia ainda ali estava um pouco mais acentuado, elas não podiam ficar comigo, né? Então tinha que ficar sozinha. Mas eu sempre conversava com elas por telefone e procurava ouvir músicas religiosas, coisas de Deus mesmo, né? Para desviar o pensamento e desligar um pouco daqueles aparelhos que ficam ali, né? Enfim. Só lembrando uma coisa da nossa amiga em comum, da Rochelle, um dia eu assistindo uma live dela, ela disse uma coisa que eu achei muito bacana. Ela disse assim, olha, o que é nosso, o que é pra gente passar, ninguém mais vai passar, só a gente. Então não adianta ficar assim se vitimizando, ficar querendo, ai, coitada de mim, ai, isso, ai, aquilo. É um problema seu, é um problema meu. Deus deu isso pra gente e é a gente que vai ter que enfrentar esse obstáculo. Então, se tem que enfrentar, a gente tem que enfrentar, né? Tem que correr atrás e focar naquilo para enfrentar da melhor maneira possível dentro das condições que a gente tem, né? E toda a questão que se apresenta, né, Maríndia, para a vida da gente, a gente tem duas opções. Ou a gente corre e enfrenta, se quiser seguir em frente, ou a gente enfrenta numa boa. Então, a única solução é enfrentar, né? Porque tem É, certas coisas que não tem como não enfrentar. E sempre o caminho mais correto, mais é, tranquilizador, digamos, é enfrentar, né? E ainda mais nessa situação, assim, que não tem muito para onde correr, né, Maríndia? E tu vê que teve ainda mais um agravante, que tu pegou uma época de pandemia, uma época ainda muito mais propícia de você pegar o Covid, né? Poderia ter sido muito pior do que realmente foi, né? Então, é assim, ó, eu acho muito incrível, sabe? E eu acredito muito, assim, nas leis do universo, assim, e que tem pessoas que são como se fossem anjos, sabe? Que tem histórias realmente impactantes e que fazem a gente pensar, sabe? Durante algum tempo que eu convivi com a Rochelle, eu passava por pessoas, né? Eu que sou uma ex-fumante, eu fumei durante 20 anos da minha vida e faz 4 anos que eu parei de fumar. De um dia para o outro. Eu olha fico que coisa boa. pensando assim, eu pude refletir várias coisas, né? Que naqueles 20 anos eu fumei, uma pessoa aqui ao meu lado com falta de ar, sabe? Eu pude pensar tantas coisas assim que me faz eu pensar que realmente o universo ele manda pessoas como anjos, assim, sabe? Que nos dão direções de escolhas, porque a vida ela é escolhas, né? A gente colhe resultados das nossas escolhas. E tem pessoas que têm histórias tão impactantes como a tua história, que faz a gente realmente repensar muitas coisas, muitos valores, repensar se realmente vale a pena a gente reclamar da unha que quebrou, do cabelo que está com ponta dupla, e aquilo ser motivo de ficar de mau humor, sendo que tem tantas outras pessoas que passam por situações muito assim pesadas, muito piores, e eu não digo que a gente deve se espelhar, né, em pessoas que têm uma situação de vida pior, não, mas eu acredito que a gente tem que ter empatia, né? E empatia no Empatia. grau de a gente não se vitimizar, mas de pensar assim, ó, nossa, mas será que essa questão, né, esse problema que eu estou passando realmente é um problema? Será? Tem empatia em pensar que existem muitas crianças com câncer em hospitais, né? Existem muitas pessoas sem família.
existem muitas pessoas que passaram por verdadeiras tragédias, né, familiares, principalmente nessa época de Covid. Então, assim, é tudo muito incerto, né? Teve aquele incêndio lá da Boate Kiss, lá em Santa Maria. São inúmeros adolescentes que saíram das suas casas para fazer uma noite de festa e foi uma devastação em várias famílias. Então, Várias eu acho que famílias. assim, ó, a pessoa que chega numa certa idade, eu digo assim, ó, nós todos que chegamos aos 30 ou depois dos 30, nós somos sobreviventes de nós mesmos, né? Porque nós passamos por muitas aprovações e enquanto adolescentes, muitas vezes nós somos inconsequentes, né? Porque todo adolescente ele se sente assim, acima do bem e do mal, ele acha que ele está com a razão Exatamente. e não tem vivência, né, para poder discernir o certo do errado. E então eu acho muito interessante a gente abordar sim histórias impactantes de vida com pessoas assim, ó, que superaram realmente, né, a vida e puderam vencer assim como tu, porque só nos inspira. E nesse final de ano, nesse mês de dezembro, nada mais propício, né, Maríndia, que é um mês que todo mundo reflete, pensa como foi meu ano, como será o próximo, quais são os meus reais desejos, né? Então é tão bom a gente conversar com pessoas assim como tu, que nos fazem sentir um alento assim na alma e pensar assim, nossa, se essa menina tão linda passou por tudo isso e ama a vida, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Ai, que coisa boa. Nossa, que coisa boa escutar isso. A gente fica até, nossa, mais leve, né? Obrigada por você falar tudo isso e e por você se doar a isso, porque a doação de órgãos, como o Dr. José Camargo fala, ela é uma das únicas coisas do mundo que você depende exclusivamente da solidariedade de outra pessoa que não está passando pelo mesmo que você. Então, para eu estar aqui, alguém que não me conhecia, que não estava na fila de transplante, que não tinha doença, teve que se lembrar de doar os órgãos para salvar a minha vida e a vida de outras 7 pessoas. Então, a doação de órgãos, ela é exclusivamente um ato de solidariedade, né? Um ato de amor, de compaixão pelo próximo, por alguém, pelo próximo que você não conhece. Porque quando os órgãos são doados, a gente não sabe para quem que vai os nossos órgãos, né? Então pensa só, eu fico todo dia pensando na minha doadora, sabe? Ela não Uhum. me conhecia, eu não a conheci e ela salvou a minha vida. Então a minha família pode ter os meus parentes, os meus amigos comemoraram, vibraram de alegria e vibram todo dia comigo. Recebo tanta mensagem de carinho, de amor, sabe? O quanto essa pessoa, essa doadora, proporcionou para mim. E fora eu, tem outras 7 famílias com essa mesma alegria desse milagre que eu, entendeu? Então a doação de órgãos, ela é uma coisa assim tão grandiosa, que eu acho que até inclusive deveria ser mais valorizada na televisão, nas novelas, no rádio, porque é o maior ato de amor que pode existir. Você doar parte de você para alguém que você nunca viu na sua vida, Isso né? deveria ser abordado na escola, inclusive, né, Maríndia, porque é um tema que faz parte, né, do nosso dia a dia, com a tecnologia, com a medicina tão avançada, né, onde é possível, tu vê quando que nós pensaríamos, né, que há tantos anos atrás isso seria possível, né, então é uma coisa que deveria ser muito abordada, com certeza deveria ter um espaço muito maior, né, na mídia e na vida das pessoas. Mas hoje, né, hoje, a Maríndia pós-transplante, quando é que tu deu aquele primeiro respiro, assim, e tu disse, nossa, como é que foi? Ai, olha, eu assim, ainda foi quando eu tava na UTI, ali quando passa os primeiros sintomas da dor, né, na segunda semana, que eu posso encher o pulmão, encher, esvaziar e sem tossir, né? Sem tossir, sem ter aquela sujeira. Depois no quarto, mais uma vez, que é quando a minha mãe tá comigo, a gente fica tão feliz, eu e ela, porque
não tem secreção para tirar, né? Antes eu tinha que fazer fisioterapia 3, 4 vezes ao dia, às vezes, dependendo do dia. E agora aqui em casa, meu Deus do céu, depois que eu cheguei em casa, que aí você relaxa, né? Que você sai daquele ambiente hospitalar, você chega em casa, eu tenho a bicicleta aqui na sala. Ai, gente, olha, eu posso pedalar assistindo TV e conversar ao mesmo tempo. Eu posso tomar banho, eu posso lavar o cabelo, uma coisa que eu sempre falo, né? Lavar o cabelo, assim, suspender a mão pro alto, poder caminhar. Eu caminho dando risada, eu vou caminhar e com ou sem a máscara, né? Dependendo do local, eu dou risada porque é muito, muito gratificante, é muito alívio você poder respirar, sabe? Sem a cânula do oxigênio, sem tossir, sem ter que parar e ficar. Ai, vou ter que sentar, né? Dependendo do lugar, eu tinha que sentar no chão. Dava falta de ar, eu não conseguia mais, eu sentava no chão. Então, assim, olha, quando eu chego em casa agora, depois da internação, depois da UTI, e eu vejo aqui que eu posso caminhar nesse quintal, que eu posso caminhar dentro de casa, sem tossir, não tem preço, sabe? E eu volto e Ah, meia à noite, por exemplo, ontem à noite mesmo, eu sentei na cama, eu enchia o peito e esvaziava. Cabe muito ar dentro do peito da gente, né? E eu não sabia disso antes. Então, volta e meia eu tô inflando meu peito só para ver o tanto de ar que vai entrar eu nele e tenho esvaziar, certeza que muitas sabe? Eu tô igual pessoas uma estão criança que ganha um agora. presente novo e não sabe nem como é que vai brincar com o presente. O teu sentimento de gratidão é tão contagiante que eu posso sentir ele aqui junto comigo agora. E tu estava falando e eu fazendo assim, ó. Ai, Eu Maríndia, falo, nossa, olha, é igual fazer pilates, realmente. né? Você tem que fazer pilates. Quem pode fazer pilates, acho que todo mundo devia fazer pilates, porque o princípio do pilates, um deles é a respiração, né? E a gente tem o pulmão e muitas vezes a gente não usa ele por inteiro, né? E o pilates trabalha isso, tem que encher. Ah, minha irmã falou uma coisa que, ó, antes eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha mesmo. Porque às vezes o passeio até era legal de ir no shopping, mas só que eu ia assim por uma obrigação, para acompanhar minha mãe, para deixar ela mais feliz e tal. Mas não é uma coisa que eu chegava em casa cansada, com dor de cabeça, né? Porque abaixo da oxigenação dá dor de cabeça, com o peito já sujo, já tinha que limpar o pulmão. Então eu não tinha alegria de sair. Hoje Uhum. não, hoje olha, tem que me segurar. Para onde você me chamar, eu quero ir, né? Eu tô super feliz e enfim, assim, eu acho que não tem como a pessoa tá 100% legal se não puder respirar, sabe? Se não puder viver, se não puder usufruir. E ninguém quer durar. A gente não quer durar, a gente quer viver, né? Então a gente não quer durar, viver se arrastando, né, com um problema de saúde. Como é que Por é o isso que é nome da tão tua mãe? importante a doação de órgãos. Tenho amigos que estão há 6 anos na fila, tenho amigos que estão há 2. E se as pessoas soubessem que a doação traz tanto benefício igual trouxe para mim, talvez essas pessoas não estivessem tanto tempo assim na fila, né? E a gente tem que pensar também que eu precisei, você pode precisar, a minha mãe Claro. pode precisar, porque todos nós Como é que é o estamos à nome da tua mercê de mãe, entrar numa da tua fila, né? irmã? Como é que é o nome da tua mãe e da tua irmã? A minha mãe se chama Antoninha. Ah, Dona Antoninha, eu não queria estar na pele dela. Eu imagino que deve ter sido, nossa, muito angustiante. E hoje ela deve estar dando pulos de alegria, né, Marília? Ela fala direto. Ontem mesmo, ontem a gente estava lá embaixo, fomos no mercadinho e na volta eu disse assim, mãe, parece que é mentira, né? A mãe falou assim, olha, tem horas que eu paro e fico olhando assim, pensando, não dá pra acreditar, parece que é mentira ainda. Ah, ela dando risada ali, porque E parece que é a mentira, tua irmã sabe? estava aqui, né? Sim, a minha irmã tava aqui, é. Daí a minha irmã ficou todo o processo, ali, a Tati escreveu assim, tá igual andarilha, eu tô igual andarilha mesmo, sabe? Se deixar, eu fico só saindo. Não posso, né, extrapolar, porque ainda estou em processo de recuperação, Hum. mas onde eu posso ir, eu vou, sabe? Para poder. E a minha mãe ficava assim. A minha mãe é uma super parceira. Por isso que eu falo que a família, a base familiar, é extremamente importante para a recuperação. A minha mãe não podia entrar lá na UTI, né? Algumas vezes ela conseguiu entrar,
mas ela ficava do lado de fora da porta, tinha uma porta que dividia a gente, e ela dizia assim pra mim: Maríndia, eu tô aqui do outro lado, tem só uma porta separando a gente, eu tô aqui do outro lado. Ah, isso, olha, não tem preço, sabe? Aquecia meu coração. A minha mãe não saía de lá. Mesmo que ela não me visse, ela ia para lá às 8 da manhã e saía de lá 8, 9 horas da noite, entendeu? E ela ia às vezes e não me via, ou não conseguia falar comigo, mas ela ficava lá fora. Eu não sei explicar, acho que talvez a forma dela transmitir a boa energia dela para mim, né? Mesmo que Claro, fosse ali pelo rumo da porta, né? Em pensamento. Se ela pudesse, ela entrava lá, mas nem sempre dava, né? claro. Maríndia, tu é assim, ó, a prova viva, o exemplo de vida que ter fé na vida realmente vale a pena, sabe? Eu só tenho assim a agradecer essa tua disponibilidade de ter vindo aqui dividir a tua história linda, um pouco dela com a gente, na tua visão, né? De uma pessoa que passou por tudo isso. Daria um livro, um best-seller aí maravilhoso. Porque realmente tu é uma mulher assim, olha, de muita coragem, de muita vitalidade. E qual é a mensagem, assim, Maríndia, que hoje tu fala, né, para as pessoas que estão aguardando por um transplante, que estão em lista, que estão nessa agonia que tu já viveste também, né? O que tu diria para essas pessoas? Eu tenho dois recados, um para quem tá na fila e um para quem não tá na fila, sabe? Para quem tá na fila, e eu encontro eles todos os dias no hospital, quando eu vou para físio e quando eu vou tomar medicação injetável, que eu ainda estou no processo de recuperação, não percam a fé. Eu sei que falar às vezes é muito fácil, né? Mas foquem, nas coisas positivas. A gente teve um ano aí muito difícil, perdemos muitos amigos, mas também muitos outros sobreviveram. Muitos sobreviveram e a gente tem que olhar para os que estão aqui também, para os que conseguiram passar por esse processo e em breve vai chegar a sua vez, você vai ser transplantado. Deus está preparando para você um órgão compatível, que seja perfeito. Como eu disse, se for para ser seu, que venha com perfeição, para que você possa viver, para que você possa usufruir, né? E cuidado psicológico, ir na terapia. Se você ainda não vai, tem que procurar, tem que solicitar isso para o seu médico, porque se você não cuidar da sua cabecinha, você fica triste, a imunidade baixa, e aí quando você for para o transplante, você não vai estar legal, você não vai conseguir ter uma boa recuperação. Então, cuidado psicológico, assistir coisas positivas, não ficar seguindo páginas deprimentes no Instagram, que é um lugar de muita informação, a internet, né? Focar em coisas boas, ouvir música bacana e conversar com pessoas que podem te ajudar de alguma forma também, sabe? E se manter focado, fazer o que os médicos pedem, fazer a físio. Se você estiver desanimado, faz um pouquinho mesmo, mas não deixa de fazer. No outro dia você recupera, para quando chegar a hora, para quando te ligarem de madrugada, você tá 100% preparado para poder enfrentar o transplante, né? E depois você vai ter a alta, vai poder ir para casa, vai poder usufruir de tudo que você não podia fazer antes. E E a para quem Daisy não vai ser a está na próxima. fila, A Daisy oi? aqui, a Daisy Assunção aqui que entrou, eu também sigo ela, eu A acompanho. Deise está em fila de transplante lá em São Paulo. A Deise é outra guerreira. A Eu Deise, depois ela acompanho vai ficar ela salva a também. live, Deise, no Insta da Sheila, depois você entra. Uhum. A Deise, ela tá na luta também pro Eu acompanho transplante. Vai dar ela, vejo certo, viu, fazendo Deise? as fisioterapias. É muito legal a história da Daisy também. Ela é super dedicada. E o meu recado para quem não está na fila é lembrar que você, que estar na fila de transplante, como eu disse antes, é o único ato de solidariedade que depende exclusivamente de um estranho, de uma pessoa que você não conhece. E eu não entrei na fila no dia que eu nasci. Eu entrei na fila ali depois, quando eu tinha 29 anos, eu tive uma vida, eu tive um trabalho, eu tive um emprego, e de repente eu entrei na fila. E isso que eu passei, você pode passar também.
né? Então, pensar que se a gente não implantar essa cultura doadora de órgãos no Brasil, se a gente não avisar a família, não avisar os amigos, essa situação pode não mudar, pode não melhorar. Então, avise a sua família que você é doador. Hoje você pode estar salvando a vida de alguém, amanhã alguém pode estar salvando a sua, entendeu? Falar disso na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade, abordar esse tipo de tema, se solidarizar com pessoas que estão na fila. Hoje nós somos, eu não sou mais, né? Nós éramos 50 mil pessoas. 50 mil pessoas pode lotar o estádio do Pacaembu, né? À espera de um órgão compatível. Então é muita gente esperando por um órgão no Brasil. E você pode ser a chave para salvar a vida de 8 pessoas. Então avise a sua família. A gente não sabe o dia de amanhã. E quando a gente morre, nada da gente vai com a gente. Nem dinheiro, nem corpo, nem carne, nem sangue. Fica tudo aqui. Só a nossa alma que vai. Então, prolongue a sua vida no corpo de outra pessoa. Prolongue parte de você em outra pessoa. Você vai estar fazendo você não vai estar salvando uma vida, você vai estar salvando uma família inteira. Eu falo assim que não fui eu que fui salva pela doação de órgãos. A minha família inteira foi salva. Porque se eu tivesse vindo a óbito, parte deles teria vindo a óbito também. Então, claro. Esse é o recado que eu quero deixar. Você que está na fila, não perca fé, se dedique no tratamento. Para quem não está na fila, abrace essa causa. Você pode precisar amanhã também. E eu tenho uma amiga aqui que está em fila, está numa situação difícil, a Cristina Andrades, ela é lá do Ceará, ela está lá no Ceará, se eu não me engano. E ela está lá no Ceará. Lá no Ceará está faltando uma medicação para conservar os órgãos. Então, olha que situação difícil, né? Que coisa, ela está né? na fila de transplante e lá no Ceará, o estado do Ceará, não está tendo medicação para conservar o órgão. Então, assim como aqui no Brasil também, né, Maríndia, as pessoas com fibrose cística não têm acesso ao Trikafta, né, que é uma medicação muito importante, que poderia estar no Brasil e por toda a burocracia, não sei por que ainda não está, né, mas se a gente for abordar todas as ramificações desse assunto, isso daria 24 horas ou mais de live, né, Maríndia? Mas assim, ó, eu tô muito feliz assim de ter te conhecido agora através dessa live. Tá uma inspiração para todos nós e a gente tem que ter fé na vida, sim. Tu é o exemplo disso e muito obrigada por tu ter aceitado fazer parte dessa live aqui. Essa live vai ficar salva e só agradecer. Por mim, eu ficava um mês te ouvindo aqui, porque é tão bom te ouvir. Eu que agradeço, Sheila. Obrigada pela oportunidade, um prazer muito grande te conhecer. Até pedir para os meus amigos seguirem a página da Sheila, que tem muito conteúdo bacana lá. Ela está sempre abordando esse tipo de tema e ela abraça muito a causa da doação de órgãos. Ela em comum a nossa amiga, a Rochelle, que faleceu há algum tempo atrás, né? Que também abordava muito esse assunto. O Instagram da Rochelle é riquíssimo nesse tema, né? E sigam a Sheila, que tem muito conteúdo bacana. E obrigada, Sheila, por dar esse espaço. Eu coloquei como propósito da minha vida que eu não passei por isso em vão, né? É um acordo que eu fiz com Deus. Diz que todo mundo que está morrendo começa fazendo um acordo com Deus para ver se sobrevive, né? Eu fiz um acordo com Ele para que eu usasse isso como uma tarefa para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que eu. Então eu vou sempre falar sobre isso, sabe? Eu tenho uma dívida não só com Deus, eu tenho uma dívida com todas as pessoas que oraram, que rezam por mim, que torcem por mim. E eu quero muito mudar esse reflexo do Brasil, né? Esse olhar da doação de órgãos, que eu acho que ainda está um pouco defasado, precisa melhorar, né? E o Brasil é o Brasil, depois da Espanha, né? Depois da Espanha, e se eu não me engano, Portugal, é um dos países com melhor qualidade de doação de órgãos. Ou seja, o Brasil ele tem uma qualidade extrema no serviço de doação de órgãos. É muito seguro, é muito qualificado, né?
O que falta são doadores, né? E Mas o Brasil, informação. ele tem um Sistema Nacional de Transplante que é excelente. E eu tenho certeza que tu vai conseguir sim fazer história nesse meio aí que tu, nessa empreitada que tu tá te propondo, porque só quem passa por grandes mudanças realmente de vida sabe o que é, né, a importância de se espelhar no outro, de ter empatia verdadeira e de valorizar a história do outro. Muito obrigada. Boa noite. Um dia eu quero poder te dar um abraço bem apertado em ti, na tua mãe, que é uma graça. E valeu essa nossa live. Uma hora a gente vai poder se encontrar, com certeza. Então tá, um abraço, um beijo para todos vocês. Obrigada aos meus amigos, aos meus familiares por terem entrado, acompanhado. Um beijo. Obrigada, Grande beijo Sheila, a de todos. coração. Tchau, tchau. Tchau, beijo.